Oi, gente, tudo bem? Vamos falar agora de forças em trajetórias curvas. Repare bem, quando a gente está aqui discutindo e falando dessas forças em trajetórias curvas, a primeira aqui dela importante é a força centrípeta, ou melhor, resultante centrípeta. Essa chamada centrípeta, o nome já diz, centrípeta. O que quer dizer isso? Que ela é voltada para o centro da trajetória. Então, sendo assim, essa força só existe em movimento circular. Então, só faz sentido você falar dessa centrípeta quando o corpo estiver entrando em uma curva, quando estiver numa trajetória curva. Tudo bem? Agora, tem algumas características fundamentais, por exemplo, dessa força. Por exemplo, essa resultante, ela fica sempre na direção do raio. Por isso mesmo, a centrípeta também é chamada de força radial. Ela vai na direção do raio e voltada para o centro. E tem uma coisa interessante. A centrípeta é a responsável pelo movimento circular. Explica melhor, Luiz. A centrípeta não faz a velocidade do corpo aumentar, não faz a velocidade do corpo diminuir. Não. E ela faz o quê? Ela muda a direção da velocidade e, lógico, mantém o corpo na trajetória o quê? Circular. Só. É isso aí, isso. Aí você pode perguntar, Luiz, e como é que a gente trabalha e como a gente encara essa centrípeta? Venha, já que a centrípeta é resultante, nós sabemos que força resultante, olha para cá, força resultante é massa vezes aceleração. Tudo bem? Mas eu estou falando do caso particular, então isso aqui seria força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Veja bem, a aceleração centrípeta pode ser calculada assim, v ao quadrado sobre r. Então isso aqui pode ser mv ao quadrado sobre r. Mas a aceleração centrípeta, que nós vimos lá no movimento circular, qualquer coisa, vai na aula de movimento circular e dá uma olhada. Aceleração centrípeta pode ser também ômega ao quadrado vezes r. Lembrando quem esqueceu, o ômega quer dizer velocidade de giro. Tá certo aí? É quando o corpo está o quê? Girando. Bom, gente, aí existem algumas situações que o pessoal diz assim, poxa, Luiz, para mim tem uma força e a centrípeta voltada para o raio. Pronto. Vamos parar e vamos entender isso aqui. Galera, então isso aqui foi a aceleração centrípeta que a gente substituiu aqui em cima. Então, já vamos tirando aqui. Então vamos fazer o seguinte. Imaginem que nós temos aqui um átomo de hidrogênio e onde R está sendo aqui o raio de órbita do elétron. Bem, se nós temos o átomo de hidrogênio, aqui no núcleo eu tenho um próton e cá na eletrosfera eu tenho apenas um elétron. Bem, mas a gente sabe que o próton é positivo e o elétron é negativo. O próton atrai o elétron. Ou seja, existe aqui essa força aqui, Fe, que é a força elétrica. Tudo bem? Bom, gente, mas nesse caso, a força elétrica está voltada para o centro. Isso. Então, pelo fato da força elétrica estar voltada para o centro, eu chamo essa força elétrica aqui de quê? Centrípeta. Aí, às vezes, o pessoal diz assim, mas Luiz, para mim tem elétrica e a centrípeta. Não, meu filho. A força elétrica já é a própria centrípeta. Ah, é? É. Como eu disse, a força centrípeta
é voltada para o centro. A força centrípeta é radial. O que quer dizer isso? Ela vai na direção do raio. Então, gente, nesse caso aqui, FE é a própria FC. Então não tenho centrípeta e elétrica, não. A elétrica já é a própria centrípeta. Agora, imaginem, por exemplo, uma situação desse tipo. Vamos lá? Eu tenho um corpo girando, preso por um fio, em cima de uma mesa, e vamos considerar que o atrito seja desprezível. Veja bem que a força que está segurando o corpo na trajetória circular é isso aqui, ó. Ó pra cá. Tô girando aqui. Pronto. A força que está segurando o corpo na trajetória circular é esta força aqui que a gente chama de tração. Então aqui eu tenho voltado para o centro esta força aqui, que é a tração. Beleza, Luiz. Tração é a força no fio. Então, nesse caso aqui, a tração é a centrípeta. Beleza? É a tração que é a centrípeta, pois ela está voltada para o centro. Tranquilo aí? Então, para com isso, hein? De ficar dizendo, eu tenho uma centrípeta. Não, centrípeta já é a resultante na direção do raio. Agora, vamos analisar, por exemplo, o seguinte, ó. Imaginem, por exemplo, que a gente tem um carro sempre com a mesma velocidade e ele percorre agora uma estrada retilínea, uma estrada com depressão e depois com lombada em si. Rapaz, quando a gente está numa situação dessa, às vezes a gente tem a sensação de dizer assim, véi, eu nem senti o meu peso. Para com isso, velho. O que é? A gente nunca sente o peso da gente. Como que nunca sente o peso da gente, rapaz? Não sente. O que a gente sente é anormal. É normal? É por isso quando você está de carro e às vezes diz assim, rapaz, naquele ponto ali, eu tive a sensação de não ter peso. É anormal que diminuiu ou foi a zero praticamente. O peso não muda. O peso, não é? É a força que a Terra exerce no corpo, é massa vezes gravidade. Para eu ter um peso menor ou maior, se a gravidade aqui na Terra, vamos considerar, é praticamente constante, para meu peso variar, eu teria que fazer em regime ou engordar. Tá certo aí? Mas o peso vai permanecer o mesmo. Esta sensação é provocada por uma variação de quem? Da normal. Então façamos o seguinte. Imaginem um corpo agora que ele passa no trecho retilíneo aqui em MRU, ele passa em B em MCU e ele passa em C. Repare bem, olha o que é que vai acontecer, não é? Sobre essas questões de resultante atuando nesse corpo. Bora? Bora, Luiz. Então vambora, galera. Olha para cá comigo. Se eu chego nesse ponto aqui, eu tenho aqui para cima essa força normal. Eu tenho aqui para baixo essa força peso. Isso no ponto A. No ponto B, eu tenho normal e tenho peso também. Ô Luiz, a normal em B tem o mesmo valor da normal em A? Não. Como que não? Deixa comigo. E por fim, no ponto C, eu tenho normal e tenho também peso de novo. Eita, Luiz, vai complicar? Não vai complicar nada, é muito fácil. Gente, no ponto A, por se tratar de movimento retilíneo, a força resultante aqui é zero. A normal do ponto A coincide com o valor do peso. Só isso. Só isso. É assim que a gente tem mania de dizer, normal e peso aqui se equilibram. Isso. Você pode dizer isso. Agora,
No ponto B, a força resultante é zero? É nada. Por que a força resultante em B não é zero, Luiz? A força resultante em B não é zero por se tratar de trajetória circular. Ah, então a força resultante em B é centrípeta. Então, o que a gente vai fazer? Me ajude. No ponto B, eu tenho quantas forças atuando sobre o corpo? 2. Quais são as forças? Normal e peso. Se essas forças têm sentidos opostos, a resultante é uma menos a outra. E é quem menos quem? É normal de B menos P. Ah, Luiz, eu não entendi. Como você descobriu que é normal menos peso? Ora, porque o nome da resultante é centrípeta. E se você completar aqui, ó, quem é que fica voltado para o centro da curva? É a normal. Ah, é por isso que é N menos P. Exatamente. E fica mv ao quadrado sobre R. Então, se eu continuar essa conta aqui do ponto B, a normal de B vai ser o peso mais mv ao quadrado sobre R. Então, peraí, quando eu vou do ponto A para o ponto B, eu tenho uma sensação de mais pesado. Ah, é? É. Porque no ponto A eu só tenho P. No ponto B, além do peso, eu tenho mais alguma coisa. É por isso que em B eu tenho a sensação de estar mais pesado. Luiz, e em C? Em C, eu vou dizer que em C a força resultante continua sendo centrípeta. Beleza? A força resultante é centrípeta. Agora, repare bem, as forças normal e peso têm sentidos opostos. De novo, a resultante é uma menos a outra. E agora, venha. Quem é que está voltado para o centro da curva? É o peso. Por isso fica assim, P menos N igual a mv ao quadrado sobre R. Tá certo aí? Então eu vou chegar à conclusão que a normal no ponto C, a normal no ponto C, ela vai ficar mesmo assim, P é igual a mv ao quadrado sobre R. Tá certo? Então sabe o que é que significa dizer? No ponto B, eu tenho a sensação de mais pesado. E no ponto C, eu tenho uma sensação de estar o quê? Mais leve. Tá ok? Então tá aí algumas situações importantes dessa aplicação da resultante centrípeta. Legal? Bom, gente, é possível também, em trajetória circular, a gente encontrar uma força aqui chamada tangencial. Aí você pergunta assim, Luiz, vai ter ou é possível? Eu disse que é possível. Na trajetória circular, necessariamente eu tenho centrípeta. E tangencial? A tangencial pode ter ou não. E como é que eu sei que tem a tangencial? Bem, a tangencial, ela só existe em movimento variado. Como assim? Movimento que a velocidade aumenta ou diminui? Ah, o movimento acelerado, o movimento retardado. Você não pode esquecer. A grandeza que provoca a variação de velocidade é a força. É ela que, por exemplo, pode fazer velocidade aumentar, diminuir e também mudar a direção. Bom, então veja bem. A força tangencial só existe em movimento variado, ou seja, ela altera o módulo da velocidade. O que é que significa dizer? Eu posso ter aqui movimento acelerado ou movimento retardado. Ela é resultante tangente à trajetória. Ora, se é resultante, é massa vezes aceleração tangencial. Bom, aí às vezes o aluno diz assim, Luiz, eu não sei quem é essa aceleração tangencial não, sabe não é? Ô rapaz, essa aceleração tangencial é a mesma que você trabalhou aqui, ó. Ah, é? É, o ΔV sobre ΔT.
Aquela que você usou, V igual a V0 mais AT, é a mesma. Então nós vamos fazer o seguinte, todo mundo comigo. Se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado, isso tem tangencial? Tem. Se ligue. Eu larguei esse pêndulo, digamos que ele partiu do repouso em A e foi para B. Agora me ajude. Quando ele vai de A para B, o que é que está acontecendo com a velocidade dele? Está aumentando. Se a velocidade dele está aumentando, trata-se de um movimento acelerado. Então o que é que vai acontecer nesse ponto intermediário aqui? A velocidade está assim. Como é que eu sei, Luiz, que a velocidade está assim? É tangente no sentido do movimento. Agora, tem força tangencial aí? Tem. Como é que você sabe que tem força? Pois tem variação de velocidade. E ela está como? Assim. No mesmo sentido de ver? No mesmo sentido de ver. Por quê, Luiz? Por quê? Porque o movimento é acelerado. Quando o movimento é dito acelerado, força e velocidade têm o mesmo sentido. Vamos de novo. O corpo vai agora de B para C e vamos dizer que ele para em C. Ora, então na hora que ele está indo de B para C, subindo aqui, o que é que está acontecendo com a velocidade? Diminuindo. Então o movimento é retardado. Então, a velocidade é tangente e faz isso. E a força é tangente e vem para cá. Contrária à velocidade, exatamente. Por que contrária à velocidade? Porque o movimento é retardado. Beleza? Então eu vou dizer uma coisa. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente já viu aqui. Fica olhando. MRU, comigo, tem centrípeta. A centrípeta é zero. Por que, Luiz, a centrípeta é zero? Porque centrípeta só vai existir em movimento que circular. Luiz, e a tangencial é zero também. A tangencial só existe em movimento que variado. Então, nesse caso aqui, então a força aqui resultante vale quanto? Vale zero. A primeira lei de Newton, exatamente, a força resultante é zero. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos de novo. MRUV e a centrípeta é zero. Mas, Luiz, é variado. Centrípeta, meu filho, só existe movimento circular quando a velocidade muda de direção. Então não tem centrípeta e tangencial tem? Tem. Então o que é que significa dizer? Nesse caso tem aceleração. Nesse caso aqui, a força resultante é a própria força o quê? Tangencial. Beleza? E lembrando que essa aceleração tangencial é aquela mesmo que a gente fazia aqui. É ΔV sobre quem? ΔT. Beleza. Então não alterou nada. MCU. Vambora. E a centrípeta, Luiz, é diferente de zero. Luiz, o que é? É uniforme. Sim. A centrípeta tem, porque é circular. Circular, a velocidade muda de direção. Agora, a tangencial, essa sim, é zero. Então, nesse caso aqui, se você analisar direitinho, vai estar aqui, ó, a velocidade. E vai ter uma força aqui, centrípeta, que forma com a velocidade um ângulo de 90 graus. Ô, gente, preste atenção que a força centrípeta é também uma força normal. Sabe o que quer dizer? Que ela forma um ângulo de quanto aí? 90 graus. Então, nesse caso, a força resultante é a própria força centrípeta. Tudo bem? Então, nesse caso, a resultante é a própria centrípeta. Agora, MCUV tem centrípeta? É lógico.
Tem tangencial também porque é variado. E Luiz, como é que vai ficar aqui? Deixa comigo. Eu vou ter aqui uma aceleração tangencial e no sentido da aceleração tangencial, uma força tangencial. No sentido da aceleração centrípeta, eu tenho uma força centrípeta. Eita! E esse ângulo, 90 graus. E então, a força resultante aqui, ó. Tá aí a resultante. Como que eu calculo essa resultante? Teorema de Pitágoras nele. Então, gente, às vezes os alunos têm a mania de dizerem assim: a centrípeta é a resultante do movimento circular. Não. A centrípeta é a resultante do movimento circular na direção do raio. Porque no MCU, ela é a resultante do movimento todo. Mas no MCUV, além da centrípeta, tem o quê? A tangencial. Tá certo? Mas na direção do raio, só tem ela. É por isso que ela é resultante da direção do raio. Ok, galera? Beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau.